E aí pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme, eu sou desenvolvedor na Beyond Company e acredito que vocês estão vindo da aula de JavaScript com a Miri e Paula, espero que vocês tenham gostado. Mas a aula de hoje vai ser sobre Vue, que é o framework que a gente utiliza na Beyond nos nossos projetos e tudo mais. Só queria me desculpar aqui que em alguns momentos do vídeo, da videoaula, vai ter esse barulho aqui, que é o barulho que a minha cadeira faz, então às vezes eu vou me ajeitar e fazer esse barulho alto. Só me desculpar que eu não consegui tirar da edição. Bom, e a primeira coisa que vocês precisam saber quando vocês querem entender o que é o Vue é vocês saberem o que é um framework, porque o Vue é um framework JS. Então, o ponto que mais caracteriza um framework é a união de várias funcionalidades em um mesmo lugar e a capacidade de reutilização dessas funcionalidades de uma maneira bem simples e bem rápida, poupando bastante tempo para o usuário que está utilizando. Existem vários tipos de framework para várias funcionalidades diferentes, por exemplo, frameworks front-end, como o Bootstrap, frameworks para o back-end, como o Express para Node, o Django para Python, e também o Vue, que é um framework JS. Falando sobre as vantagens de frameworks, é como eu já tinha dito antes, eles possibilitam a gente a reutilização e também a simplificação de vários processos, o que dá a gente uma velocidade de desenvolvimento muito maior. E é por isso que a gente utiliza o Vue. E o Vue é o que mais cresce, o framework que mais cresce nos últimos tempos. E o seguinte, uma vez que a gente sabe desses conceitos, eu acredito que a gente já possa ir para o desenvolvimento, porque o meu foco aqui não é ficar muito focado na parte teórica, porque eu acredito que as pessoas aprendem mais fácil quando elas veem na prática. Bom, então pessoal, uma vez que a gente já sabe desses conceitos, a gente pode começar a desenvolver a nossa aplicação, o nosso projeto, através de uma ferramenta que facilita bastante a criação de projetos em Vue, que é o Vue CLI. Isso é resumidamente o que vai criar todo o nosso ambiente de desenvolvimento Vue. Uma vez que a gente está criando esse ambiente, a gente também pode escolher para adicionar plugins e uma vez que a gente termina de criar, a gente pode escolher para salvar ele como preset. E aí a gente consegue também reutilizar esse preset em outros projetos, já facilitando e acelerando bem mais esse processo de criação de um projeto do zero. Para isso, você vai ter que vir no seu CMD e digitar npm install /vue/cli -G, para ser globalmente. Então eu vou esperar terminar a instalação aqui e quando terminar eu volto. Eu pulei a etapa aqui de instalação para não ficar muito longo o vídeo. Então, uma vez que a gente fez a instalação do Vue CLI, a gente pode chegar numa pasta onde pode ter os nossos projetos e escrever Vue Create e depois disso o nome do projeto que a gente quer dar. Então, no meu caso, eu vou colocar Beyond School. E pressionando Enter, a gente vai estar começando o processo de criação do nosso projeto em Vue. Então aqui eu vou colocar a configuração padrão. E vamos só esperar terminar aqui. Bom, então a gente terminou aqui e a gente pode acessar a pasta do arquivo do projeto que foi criado. Vai ser uma pasta criada com exatamente o mesmo nome que a gente escreveu lá, que no meu caso é Beyond School. A gente entra nela e para a gente ver o que foi feito, a gente pode botar npm run server, que vai abrir nossa porta local. Bom, então uma vez que a gente terminou de executar o npm run server, ele vai abrir na nossa porta local, que a gente pode acessar por localhost 8080. E aqui está o nosso projeto feito em Vue. Então vamos dar uma olhada como é que estão esses arquivos, né? Eu vou abrir aqui o projeto no Visual Studio e já volto. Bom, aqui tá, eu abri o nosso projeto no Visual Studio e o que a gente pode ver aqui é que ele criou vários arquivos, certo? Que são a nossa pré-configuração sempre que a gente for criar um projeto, vai ter essa estrutura. Então a gente pode vir no index.html para entender o que está acontecendo. A gente tem aqui no body, a gente tem uma div que está vazia. Por quê? Porque essa div, na verdade, ela vai ter os arquivos do nosso projeto injetados dentro dela, que é como está dizendo aqui embaixo mesmo. E ela tem o ID app, importante lembrar dessa parte. E se a gente for na main, a gente vai ter primeiramente duas coisas, a gente vai estar importando Vue e um arquivo do tipo .vue, que é o app. E o que isso vai significar? Aqui embaixo, a gente vai ter uma função construtora, que vai estar criando a nossa instância do Vue. Dentro dessa função construtora, a gente está passando como parâmetro um objeto, que vai ter as configurações da nossa instância do Vue. E o que acontece? Esse render, resumidamente, ele vai estar criando
um elemento HTML para a gente, baseado em alguma coisa. E no caso, o que ele vai estar se baseando é em app. App, o componente .view que a gente importou lá em cima. E aqui no mount, o que essa função está fazendo? Que ela está proporcionando que a gente adicione esse elemento HTML criado, a gente coloque, entre aspas, esse elemento criado dentro da div com o id app. Então é resumidamente isso que está acontecendo. Então a gente pode traduzir isso para, de certa forma, que tudo que tiver dentro de app vai aparecer na nossa aplicação, dentro de app.view. Então, uma vez que a gente entendeu isso, a gente pode ir em app.view e dar uma olhada no que está acontecendo lá dentro. Então, a gente tem uma estrutura aqui de template, de script e de style. Template, onde vai ficar o nosso HTML, script, o JavaScript e style, o CSS. Mas eu não queria começar já com uma estrutura que já tivesse pronta, com template, né? Pronto. Eu vou querer começar do zero para vocês terem uma ideia justamente do que é o essencial. Então, deixa eu apagar tudo aqui. O que eu vou querer fazer aqui com vocês é basicamente apagar tudo, porque eu quero mostrar só o que é essencial para você, pelo menos, mostrar o seu primeiro Hello World. Então é o seguinte, as tags que você vai ter é o de template, a de script e a de style, que é onde vai ficar o CSS. Vale ressaltar, você não precisa ter essas 3 tags, ok? Eu só estou colocando por demonstração. Então, o que a gente pode fazer aqui? Para a gente mostrar apenas um Hello World, eu preciso primeiro explicar como é que funciona o template. O template, ele precisa ter sempre um elemento que vai ser o elemento raiz. Ele nunca pode ter uma situação como essa. Por exemplo, dentro do template eu posso colocar uma div com um nome, mas eu não posso colocar outra div ou qualquer outro tipo de tag HTML sendo irmã a essa primeira div. Que vocês já podem ver que já está mostrando erro. Se eu salvar aqui e a gente for lá no nosso projeto, a gente consegue ver que está mostrando um erro aqui. Então, a gente sempre precisa de um elemento para ser o elemento raiz. Dentro dele você pode ter elementos com elementos irmãos, enfim. Então, a gente precisa de uma div. Não necessariamente uma div, vale ressaltar, pode ser um span, pode ser qualquer coisa, mas desde que seja um elemento raiz. Então aqui dentro a gente consegue colocar Hello World e atualizando, salvando, a gente tem a nossa primeira aplicação com Hello World. Então pessoal, agora eu vou começar com vocês o projeto da aula. Eu acredito que esse projeto deva seguir até a aula 3, que é a próxima aula, que é com o Arthur, que vocês vão ver ViewX, ViewRouter, que é o projeto de um chat que a gente vai fazer. Esse é o projeto em aula, é diferente do projeto que a gente vai passar para casa. Que o projeto que a gente vai passar para casa é de uma rede social que vai ser mais complexo. A ideia é ser mais complexo do que o projeto em aula, que é só para uma demonstração. Então vamos lá. Se eu quisesse fazer um chat, vamos pensar igualzinho o chat como é do Instagram, por exemplo. A gente teria o quê? Quais elementos a gente teria? Bom, teria uma toolbar, certo? Uma bottom bar e o conteúdo, que seria as mensagens no meio. A toolbar teria o nome da pessoa que você está falando, um botão de voltar, e a bottom bar teria uma caixa de texto onde você pode escrever a mensagem e um botão que você pode colocar para você clicar e enviar a mensagem, adicionar a mensagem no chat. Então como é que a gente faria isso em HTML? Bom, então eu fiz um corte aqui só para adicionar os elementos que eu acredito que sejam os elementos necessários para a gente alcançar o nosso objetivo. E agora a gente salva e vamos ver como é que ficou o nosso projeto. Se a gente for dar uma olhada na nossa aplicação, a gente vai ver que, bom, ele adicionou uma div aqui em cima, que a gente consegue ver facilmente a partir daqui. Ele adicionou uma div que corresponde a uma toolbar, ele adicionou uma div que corresponde a uma bottom bar e tem o conteúdo entre elas. De certa forma, essa é a estrutura que a gente pretende alcançar, certo? Porém, ele não está com o estilo correto. Por exemplo, essa bottom bar, ela está embaixo, sim, está embaixo, mas ela não está grudada embaixo. E também a toolbar, ela não parece uma toolbar, é só uma div branca vazia, sem nada. Então a gente teria que adicionar um estilo CSS para a gente customizar isso e deixar um pouquinho mais com a cara do que a gente quer. Então para a gente deixar do jeito que a gente quer, eu vou colar aqui umas classes CSS que eu já tinha feito previamente. E eu não pretendo explicar a fundo o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo desse jeito, porque o foco desse curso não vai ser o CSS em si.
Então a gente pode vir aqui agora na nossa aplicação e a gente vê que já está muito mais com a cara de uma toolbar, de um bottom bar, com um campo de envio de texto, com um botãozinho bonitinho para enviar mensagem. Eu vou só consertar esse problema aqui da margem lateral. Esse problema aqui está acontecendo porque basicamente body tem uma margem de 4 pixels que não era para ter. E você resolve isso vindo aqui em index.html. Você pode escrever uma tag style, fecha essa tag, e aqui dentro você vai fazer body, e você adiciona o CSS, que eu quero que seja uma margem 0 pixels, que eu quero que isso seja important, que eu não quero que aquela outra margem seja aplicada. E aí se eu salvar isso daqui, a gente consegue ver que essa margem foi embora. Bom, e aqui agora que a gente resolveu esse nosso problema, a gente conseguiu alcançar o objetivo que a gente estava querendo, que era ter algo mais intuitivo para o usuário, que pareça uma toolbar, que pareça uma bottom bar com um campo de enviar texto bonitinho. E o problema é que uma vez que você tem que fazer todo esse processo para você configurar uma aplicação, acaba demorando muito, e você consegue fazer isso de um jeito mais simples, por exemplo, usando uma biblioteca de componentes, como o Vuetify. O Vuetify é uma biblioteca de componentes exclusiva para o Vue, que ela permite que você use vários componentes prontos que já existem na biblioteca e também customize esses componentes. Por exemplo, eu vou abrir aqui o site deles, aí aqui dentro do site deles a gente consegue em Get Started, e aqui embaixo a gente vem em UI Components, que basicamente são os componentes que a gente pode utilizar. A gente vem aqui em Buttons, por exemplo, Buttons é um bom exemplo, e aqui a gente tem o componente do botão. Se você escrever apenas o componente do botão, o que vai aparecer é isso daqui. É exatamente isso daqui, funcionando exatamente dessa forma. Mas você pode adicionar props, que são propriedades dentro da tag desse botão, que vão alterar suas características visuais. Então, por exemplo, se eu colocar Outlined nesse botão, eu consigo transformar ele para uma coisa parecida com essa. Se eu colocar Rounded, ele fica com as bordas mais arredondadas. Se eu colocar Text, ele é um botão que é só um texto. Então, isso é muito fácil de ser feito e poupa um tempo absurdo que você perderia adicionando classe por classe CSS. E por isso que a gente utiliza o Vuetify e vai utilizar, inclusive, nesses projetos nossos. Só que agora eu vou adicionar, no começo eu vou começar explicando um pouquinho o que eu estou fazendo no Vuetify, quais componentes eu estou pegando, porque eu estou atribuindo algumas propriedades, mas depois eu vou parar de explicar porque o foco da aula não é o Vuetify em si. Vocês podem ver a documentação se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui em cima, não sei onde vocês estão vendo, mas eu vou deixar o link aqui para vocês. E vocês podem acessar a documentação se vocês quiserem adicionar um componente diferente quando vocês estiverem fazendo o projeto de vocês. Mas enfim, aí agora vamos para cá e vamos tentar transformar essa nossa aplicação para algo como o Vuetify. Como é que a gente faria isso? Para isso, a gente primeiro precisa adicionar o Vuetify. Então a gente vai ter que vir aqui no nosso console, parar de executar, e a gente vai escrever o comando vue add. Lembra que eu estava falando que você pode adicionar plugins? Então, o Vuetify é um plugin. E você adiciona plugins assim, usando vue add e o nome do plugin que você quer adicionar. No nosso caso, é Vuetify. E agora, eu vou esperar aqui adicionar. Ele está dizendo que a minha internet está lenta, eu acho. Não, é sobre commits, enfim. Sim. Eu vou esperar adicionar, vou fazer um corte aqui porque demora bastante, eu estou no Windows. E já volto. Bom, então pessoal, no meio da instalação ele pede para a gente escolher um preset do Vuetify. Então, eu não vou escolher o default porque o default ele substitui nossos arquivos. Então, o que a gente tem hoje aqui no nosso projeto do Beyond School vai ser substituído por um template padrão do Vuetify. Eu não quero que isso aconteça, então eu vou vir aqui e vou colocar para configurar. Aí, justamente isso que ele está falando. Você quer substituir por um template padrão? Eu não quero que isso aconteça. Não quero usar um custom theme, não quero. Vou usar os ícones do Material Design Icons, que é o que eu gosto mais. Não. Em inglês, então tudo certo. E agora vai terminar aqui de instalar o nosso plugin. E agora sim, quando terminar, eu volto. Bom, então a gente terminou aqui de instalar o Vuetify e a gente pode rodar o nosso projeto de novo para ver o que a gente pode fazer com esse plugin novo. Bom, primeira coisa que eu vou fazer dentro do nosso projeto, eu vou excluir todo o CSS, que a gente não vai precisar mais.
E vou excluir também tudo isso que a gente tinha feito. E vou adicionar o elemento pai de todos os elementos que vão ter que ter no nosso projeto. O primeiro elemento do Vuetify, que é o VApp. O VApp basicamente faz com que muitas coisas do Vuetify funcionem. Sem ele, várias coisas do Vuetify não funcionam. Por exemplo, dialogues, eles não mostram direito. Dialogues são pop-ups da página, eles não aparecem direito. Classes do Vuetify não aparecem também. Então, todas as coisas que você quiser usar com o Vuetify vão ter que ser filhos de um VApp. Senão, não vai funcionar. Eu vou também aqui adicionar um vmain. E dentro desse vmain, a gente vai ter o conteúdo da nossa página. Se vocês quiserem ver mais sobre como funciona esses elementos do Vuetify, vocês podem ver na documentação também, que lá a gente pode explicar melhor. Então é o seguinte, o que a gente quer primeiro? A gente queria fazer uma toolbar, certo? Então, existe um elemento no Vuetify chamado VAppBar, que ele representa exatamente uma toolbar. Ele funciona da mesma forma. Então, vamos ter uma toolbar, eu vou adicionar qualquer conteúdo aqui, só por questão de demonstração. E agora a gente vai no nosso projeto. A gente tem que recarregar aqui. E agora a gente tem uma toolbar com um pouco mais de cara de toolbar. Então, vocês percebem que com apenas uma linha a gente conseguiu adicionar uma toolbar que ela já parece bem mais do que a toolbar que a gente tinha antes. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, quiser alterar a cor dela, a gente consegue fazer isso bem facilmente. A gente só precisa escrever color, escrever blue. E agora a gente tem uma toolbar da cor azul. Então, isso daqui é uma propriedade do Vuetify que permite que você customize seus elementos do Vuetify, os componentes do Vuetify, de forma bem rápida e fácil, sem você ter que fazer todo aquele estilo CSS. Sendo que agora, eu gostei dessa cor, essa cor pra mim tá massa. Mas o que vai ter dentro da nossa toolbar? Bom, dentro da nossa toolbar, eu estava querendo que tivesse o nome da pessoa que a gente está conversando, que no caso vai ser Roberto Carlos, o nome da pessoa que a gente está conversando, mas na esquerda desse nome eu queria que tivesse um botão, uma seta que a gente pudesse clicar para voltar para o chat. A gente não precisa fazer isso hoje nessa aula, mas eu queria que pelo menos estivesse lá, só por demonstração. Então para isso também existe um elemento, que é o elemento VBTN, que é o botão do Vuetify. Então, esse elemento funciona dessa forma. Eu vou escrever qualquer coisa aqui só para vocês verem como é que ele é mostrado. Assim, eu estou abrindo duas vezes, aí fica difícil. Bom, aqui a gente está com o nosso botão. Ele veio como padrão dessa forma, mas eu não queria exatamente assim. Eu queria que ele fosse meio que uma seta para a esquerda e ele tivesse um tamanho mais adaptado a esse espaço, né? Eu não queria que fosse um retângulo, eu queria que talvez fosse um círculo, não sei. Então o Vuetify também nos dá essa opção de customização. A gente pode vir aqui dentro dele e colocar essa propriedade aqui, icon, que significa que o que vai ter dentro desse botão não vai ser um texto e sim um ícone. Na verdade, o texto funciona como um ícone, mas enfim. E você pode também utilizar icons do próprio Vuetify, com o próprio Vuetify, utilizando o componente VIcon. Esse componente permite a gente usar de maneira mais rápida ícones, mas nada te impediria de usar a própria tag HTML que funciona da mesma forma e ia funcionar também para esse caso. Mas como a gente está usando o Vuetify, eu vou usar o VIcon. Então, o seguinte, lembra quando a gente estava fazendo a configuração do Vuetify, eu disse que eu queria usar o Material Design Icons? Então, isso significa que a biblioteca padrão dos nossos ícones vai ser ela. E para eu colocar o ícone que a gente quer, a gente vai ter que ir lá na biblioteca Material Design Icons e achar o ícone que a gente queira. Então eu vou abrir aqui e já volto. Bom, eu abri aqui o Material Design Icons e aqui você tem uma biblioteca gigantesca de ícones que você pode usar nos seus projetos e todos são bem fáceis de implementar. Tem diversas opções aqui, diversas opções. Mas eu já sei qual é o ícone que eu quero. O ícone que eu quero é esse daqui. Chevron Left, que é uma seta para a esquerda, que faz justamente o trabalho que eu estava querendo fazer. Então, como é que a gente faz agora para colocar ele lá no nosso projeto? Bom, aqui dentro a gente basta escrever MDI de Material Design Icons e o nome do ícone que a gente quer adicionar. MDI Chevron Left.
E agora a gente pode colocar para salvar, voltar lá no nosso projeto e a gente vai ver que, olha só, já aparece bastante com o que a gente estava querendo. E agora vamos também aumentar um pouquinho o tamanho desse botão, do botão não, do ícone, é muito fácil. É só a gente escrever xlarge, e agora o nosso ícone ele já ocupa um espaço maior. Eu acredito que eu tenho que fazer a mesma coisa com o botão. E agora o botão está ocupando um espaço maior. Deixa eu só ver aqui qual é o jeito que fica mais bonitinho, só frescura minha mesmo. Bom, então assim eu achei que ficou mais legal. Eu coloquei o xlarge no botão e não no ícone, ficou mais amigável. E beleza, a gente tem exatamente uma toolbar que é do jeito que a gente queria fazer antes, só que com muito menos trabalho do que só fazendo com CSS puro. E agora se eu quisesse adicionar uma barra, a mesma barra de antes, sendo que eu quero adicionar uma bottom bar dessa vez. Funciona da mesma forma, a gente pode fazer ela aqui, sendo que se a gente só adicionar ela aqui, a gente vai ver que ela não está embaixo, ela está logo em seguida depois do toolbar. Isso está acontecendo por quê? Porque basicamente ela tem que estar embaixo, então você pode adicionar propriedades do Beautify também para fazer isso. Então o que eu posso fazer? Adicionar Fixed e Bottom. Fazendo isso, agora a nossa bottom bar realmente é uma bottom bar. E eu vou adicionar também Fixed para a nossa toolbar, porque eu quero que ela fique fixa no topo. Nesse caso, o que estaria acontecendo seria que quando eu tivesse conteúdo scrollável, quando eu scrollasse a tela, ele ia subir com a toolbar e ia sumir. No caso, eu não quero que isso aconteça, eu quero que a toolbar sempre esteja aparecendo na tela. Então, o próprio Beautify te dá essas opções de customização no VApp Bar. Aí agora, vamos deixar essa bottom bar exatamente como a gente estava querendo antes, que era com um campo de texto na esquerda e um botão na direita para enviar a mensagem. Então, o Beautify nos dá a possibilidade de usar um campo de texto padrão dele, que é o vText Field. Esse vText Field, a princípio, tem essa cara aqui. E rapidinho, pessoal, eu vou colocar de uma forma que vai ficar mais fácil a visualização. Eu vou transformar aqui no modo mobile e vocês podem fazer o mesmo para mostrar esse dispositivo. Basta vocês virem aqui nesses 3 pontinhos e vai estar assim para vocês. Vocês podem clicar aqui, Show Device Frame, e vai ficar mostrando a tela do celular e fica bem legal assim, dessa forma. Então, aqui embaixo eu adicionei nosso campo de texto, que é o vText Field, e ele funciona perfeitamente, mas ele ainda não tem muita aparência que a gente queria que ele tivesse, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui nele e adicionar uma propriedade chamada Solo e outra chamada Hide Details, que vai deixar o botão um pouquinho mais com a cara que eu estava querendo, o campo de texto um pouquinho mais com a cara que eu estava querendo que ele tivesse. Agora já está bem mais agradável. Eu acho que eu também quero mudar a cor dessa bottom bar, eu não quero ela branca. Talvez uma... Pronto, agora está um pouquinho melhor do que estava antes. Então, eu também estou sentindo falta de quando você não está com o campo de texto clicado, eu queria um label. Muito fácil. Você vem aqui no seu campo de texto, você pode escrever aqui label igual, e aí você escreve a string que você quer que seja mostrada. Então eu quero que seja mostrado ponto, ponto, ponto. Então quando a gente voltar aqui, a gente vai ter mensagem ponto, ponto, ponto mostrando, deixando bem mais intuitivo para o usuário. E agora, o que a gente faz se a gente tivesse que adicionar aquele botão de envio de mensagem? Bom, seria exatamente da mesma forma que o botão lá de cima. Seria um vButton com um ícone dentro. Sendo que a diferença é que eu não quero aquele ícone de envio de mensagem, de voltar à página. Na verdade, eu quero um ícone que dê mais uma ideia, como se fosse uma seta para a direita de envio de mensagem. E existe exatamente esse tipo de ícone no Material Design Icons, que é esse MDI Send. E aí eu posso mudar também a cor dele, eu vou querer que ele seja uma cor azul, e salvar isso. E olha só,
a nossa bottom bar tem muito mais uma cara de bottom bar do que estava antes. E a gente pode adicionar também conteúdo no meio para deixar exatamente análogo ao que a gente estava fazendo antes com HTML e CSS puro, que foi feito muito mais rápido e muito mais simples do que se a gente tivesse adicionado na mão com HTML e CSS. Bom, aí agora a gente não estava mostrando o conteúdo, porque na verdade esse conteúdo estava embaixo da nossa toolbar. O conteúdo está aqui atrás, se a gente sumir com a toolbar a gente vai perceber isso. A gente pode só esconder, a gente vai ver que ela está realmente na frente do nosso conteúdo. Então eu vou fazer aqui, eu vou adicionar uma classe CSS para colocar numa div, que vai ser a div correspondente aonde vão estar a lista de mensagens. Então, olha o que eu estou fazendo. Então, a gente adiciona essa classe aqui e adiciona essa div com essa classe. E agora a gente pode escrever de novo o conteúdo. Salvando, a gente vai ver que agora o nosso conteúdo, eu preciso só atualizar porque a toolbar ainda está escondida, a gente pode ver que o nosso conteúdo agora ele está realmente ocupando o espaço de onde era para ele ocupar, a partir de onde era para ele estar ocupando. Então ele não está sendo escondido pela nossa toolbar. Bom, e agora a gente vai para a parte da instância do view. O view nos dá a possibilidade de manipulação de dados que a gente consegue usar no próprio HTML. O que isso quer dizer? Eu posso vir aqui no view, escrever isso, export, default, passar um objeto. Dentro do export default, a gente vai ter uma função chamada data, que ela vai retornar todos os dados da nossa aplicação, do nosso componente. Esses dados são acessados apenas em app.view, eles não são acessados globalmente. Então a gente pode escrever aqui name, que vai ser o nome da pessoa que eu estou lidando, que no caso seria o nosso amigo. Deixa eu escrever então um nome diferente, Roberto Silva, em vez de Roberto Carlos agora. Então, como é que a gente faz para a gente usar esse dado que está salvo no nosso componente no nosso HTML? Muito simples, você pode vir aqui e você interpola, que é basicamente você abrir duas chaves e fechar duas chaves, e tudo que tiver aqui dentro vai ser interpretado pelo view. Então, aqui dentro eu quero que, na verdade, mostre a variável, o dado name. Então, quando eu salvar aqui, a gente pode ver que ele está mostrando exatamente o nome que a gente salvou no data. E se a gente vier no data aqui e mudar isso para qualquer outra coisa e voltar, a gente vai ver que ele vai ter alterado também no HTML. Então isso daqui é muito bom, vocês vão usar sempre o data. E você também pode usar trechos de JavaScript aqui dentro, por exemplo. Eu posso colocar para mostrar name ou opa, usando o operador ternário. Por exemplo, nesse caso eu vou colocar falso, então ele vai mostrar o opa. Mas se ele fosse true, ele vai mostrar o nome da pessoa, que está dentro do dado name. E agora se a gente quisesse adicionar as caixas de mensagem. Agora deixa eu só voltar aqui para como estava antes. E eu vou adicionar umas caixas de mensagem. Eu vou pular essa parte de eu adicionando as caixas de mensagem com o Beautify, depois eu volto. Bom, então aqui dentro do nosso container de mensagens, eu adicionei duas vcards, que são elementos também do Beautify, que eles vão ter essa seguinte aparência aqui, que são responsáveis por mostrar uma mensagem individualmente. Então eu adicionei dois, então vai ter dois containers de mensagens. Então na primeira mensagem a gente tem o Roberto Silva falando olá, na segunda mensagem a gente tem ele falando tudo bem. E se a gente quisesse que esses dados fossem pegos também do data? Muito simples, você pode vir aqui, criar um array de mensagens. Esse array ele vai ter um objeto, vai ser um array de objetos, eu quero que tenha a informação de quem foi que enviou essa mensagem, no caso friend, e o texto que ele enviou. Então,
texto que ele enviou. E eu posso adicionar mais de uma mensagem aqui. Eu quero que tenha outra mensagem que seja também do meu amigo e que dessa vez seja uma mensagem um pouco maior. Vou copiar aqui essa mensagem. Rapidinho que eu esqueci de escrever text aqui. Eu quero que tenha o user, que vai ser o usuário que enviou a mensagem, e também tem o text, que é o texto que foi escrito pelo usuário. Então, como é que a gente faz para acessar? Da mesma forma que a gente fez para acessar o name. Bom, então a gente pode vir aqui e fazer a interpolação. E qual elemento que a gente quer acessar? Então, eu estou fazendo no segundo, eu vou fazer no primeiro só para ficar mais claro. Fazer a interpolação. E qual elemento a gente quer acessar? A gente quer acessar o primeiro elemento do array e quer que seja mostrado o texto dessa mensagem, dessa primeira mensagem do array. E aqui eu vou substituir nos dois lugares Roberto Silva pelo nome, pelo nosso name. E eu vou botar aqui de novo Roberto Silva. E agora a gente pode ver que a nossa primeira mensagem é olá, tudo bem. Enquanto a nossa segunda mensagem ela continua estática. Então o que a gente vai fazer? A mesma coisa, sendo que com o segundo elemento. Então a gente troca aqui, em vez do primeiro, a gente quer o segundo elemento. E aqui agora a gente tem as duas mensagens sendo também pegas do data. Sendo que isso não é um jeito muito legal de se fazer, porque, por exemplo, se você tiver um array gigantesco, como é que você vai citar todos esses elementos? Por exemplo, se eu tivesse mais uma mensagem aqui que fosse a minha mensagem, a mensagem que eu enviei, sumir, e o text fosse qualquer coisa. Como é que a gente ia fazer? A gente teria que adicionar outro vcard e dentro dele agora colocar o númerozinho 2, o índice 2, em vez de 1. Então isso não é o melhor jeito de se fazer, porque existe um jeito mais fácil de fazer, que é uma funcionalidade do Vue chamada vFor, que é basicamente um loop que a gente consegue fazer dentro do próprio HTML. Então eu posso vir aqui, eu crio uma div mais externa. Essa div vai conter apenas um vcard. E a gente pode apagar esses outros vcards aqui de baixo. E como é que agora a gente faz para fazer esse loop nesse trecho de HTML? Bom, a gente escreve vFor igual message in messages. E a gente atribui uma key que eu quero que seja message. Então, resumidamente, o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que substituir aqui também por message. Resumidamente, o que a gente está fazendo aqui é um loop nesse trecho do HTML. O que a gente está dizendo é, a gente vai pegar o array de messages e vai rodar todo ele, e cada elemento dele vai se chamar message. Aqui poderia ser qualquer coisa, poderia ser item, sendo que aqui embaixo você teria que escrever item também. E aqui na key também não poderia mais ser message. Sendo que a questão é o seguinte, o que é essa key? A key é o elemento que a gente quer que seja, ou a propriedade que a gente quer que seja o identificador desse elemento. A gente precisa que isso nunca se repita, porque se ele se repetir, ele vai dar erro. Então, o que pode ser algo de um array que nunca se repete? O index dos seus elementos. Então, para a gente conseguir um index do elemento que a gente está rodando, a gente pode colocar aqui i. E esse i, ele vai representar o index daquele elemento. Então aqui a gente pode fazer e botar para printar o i, e a gente vai ter justamente 3 mensagens, 0, 1 e 2, que é o index de cada uma delas. Mas a gente pode também voltar para como estava antes, e você vai ter o texto delas funcionando perfeitamente. Então, o vFor ele funciona dessa forma. Você pode fazer um loop em um trecho de HTML, de maneira bem simples também.
E agora, só tem um problema, que basicamente a gente está mostrando a mensagem do Roberto Silva perfeitamente, né? Tipo, ele tá da cor verdinha e tal, beleza? E mostrando o nome dele. Sendo que quando chega na nossa mensagem, ele também tá verde e tá com o nome dele. Então, na verdade, essa mensagem era para ser minha. Como é que eu faria agora para mudar essa cor dessa caixa de texto, mudar o nome mostrado ali? Eu não quero que seja Roberto Silva, eu quero que seja eu, por exemplo, o nome eu. Você pode utilizar também o VIF, que é um condicional do view, que possibilita você escolher entre dois trechos HTML que você quer mostrar ou não, baseado em uma condição. Por exemplo, eu venho aqui, nesse trecho, copio esse card aqui para baixo, e eu digo que nesse primeiro, eu quero ter um VIF, que qual vai ser a condição para mostrar esse card? Bom, a condição para mostrar esse card vai ser esse message.user for igual a friend. Então, se for friend, se for o meu amigo que mandou, a gente vai mostrar esse card aqui. E aqui embaixo, a gente pode colocar VELSE, que se não for o meu amigo que mandou, ele vai mostrar esse outro card. É assim que funciona o VIF do view. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar essa cor aqui para outra cor que a gente quer que seja. Por exemplo, vou pegar uma cor aqui. Eu não quero que seja naquele verde, eu quero que seja um cinza, por exemplo. E aqui no nome, eu não quero que mostre o nome dele, eu quero que mostre o meu nome, na verdade, ou simplesmente eu. Então eu salvo e aqui a gente consegue ver que, atualizando, a gente vê que a mensagem do Roberto, ela está em verde. E a mensagem minha, a que eu enviei, a que está dizendo no objeto messages, que fui eu que enviei, o usuário que enviou, tá com a cor cinza e com o nome eu em cima. Ou seja, é assim que funciona resumidamente o VIF. Bom, então uma vez que a gente entendeu os condicionais do view, que permite que a gente mostre ou não um trecho HTML baseado em uma condição, a gente pode agora ir para a próxima etapa. Eu quero que, por exemplo, esse array de messages ele tá estático por parte do meu usuário. Eu queria que eu pudesse escrever uma mensagem e essa mensagem, depois que eu apertasse Enter ou clicasse no botão, fosse enviada e adicionada a esse array de mensagens. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, então agora a gente vai para uma explicação do que é um VModel. O VModel basicamente é o valor que está preenchido nesse vText field. Então, eu vou adicionar que o VModel vai se chamar field, porque lá embaixo, em data, eu vou adicionar um dado chamado field. Field vai ser um array vazio. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que o valor desse vText field vai ser field, que é um array vazio. Então, se eu for lá na nossa aplicação, a gente vai ver que realmente não tem nada preenchido. Mas se eu viesse aqui e alterasse, dizendo que field vai ser opa, em vez de um array vazio, e a gente volta para a nossa aplicação, a gente vai ver que opa, que é o valor que está preenchido naquele campo de texto. E se a gente atualizar aqui, a gente vê que continua com esse valor, porque a gente setou ele lá embaixo no data. Então agora, a gente quer deixar ele vazio, porque a princípio a gente não quer que ele já esteja preenchido com o usuário entre na página. E o que a gente vai fazer? Bom, então o que a gente vai fazer? Para a gente adicionar um elemento do array, a gente sabe como é que faz. Mas como é que eu faço para trigar, por exemplo, uma função que faça push no elemento do array? E é para isso que entram os métodos da instância do view. Você pode criar aqui methods e criar um método. Eu vou criar um método chamado send, que vai ser para enviar a minha mensagem, a mensagem que eu escrevi. Então, qual é o valor da mensagem que a gente escreveu? É justamente field. Field seria o valor, que se eu preencher esse field com sei lá, lorem y, o valor de field seria lorem y. Sendo que como é que a gente faz para acessar esse dado field aqui dentro desse nosso método? A gente não pode simplesmente escrever o nome do nosso dado, a gente precisa fazer this ponto e o nome do nosso dado. Então, se a gente quiser acessar field, a gente precisa fazer this.field. Se a gente quiser acessar messages, a gente precisa fazer this.messages, da mesma forma. E a partir daí você consegue manipular e, enfim, tudo funciona igual.
Então, o que eu vou querer fazer aqui dentro da nossa função vai ser criar um objeto que vai ser uma mensagem, e ele vai ter o usuário que enviou, que no caso sempre vai ser eu, porque só eu posso mandar mensagem, e o texto que vai estar sendo enviado. E qual vai ser o texto que vai estar sendo enviado? Vai ser justamente this.field. E aqui embaixo, agora, eu quero adicionar esse objeto de mensagem no nosso array de objetos messages. Então a gente só precisa fazer this.field, this.messages.push, e a gente passa a nossa mensagem que a gente criou com o valor do campo de texto. E beleza, isso daqui parece estar funcional. Mas como é que a gente faz agora para a gente chamar esse método? Como é que a gente faz agora para executar esse método? Porque ele existe, beleza, ele está salvo ali, está no nosso código, mas como é que a gente faz para, a partir do HTML, chamar ele? Então a gente pode simplesmente traquear um evento utilizando @click. E quando esse evento acontecer, a gente executa o nosso método send. Então, o que a gente está fazendo aqui? Basicamente, a gente está ouvindo pelo evento de clique. Quando no botão a gente clicar, a gente vai chamar esse nosso método. Então, quando a gente clicar no botão, ele vai executar essa função aqui e fazer o push nas mensagens. Então, se a gente for agora no nosso projeto, a gente vai ver que ele já está funcional. Vou escrever aqui, opa, e aperta aqui e pronto. Ele adicionou nas caixas de mensagem sem nenhum problema. Agora, só questão visual, eu quero que quando eu adicione uma mensagem, eu não quero que continue aqui preenchido. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e depois que a gente fizer push no array de mensagens, eu posso escrever this.field igual a array vazio. Então, fazendo isso, toda vez agora que a gente enviar uma mensagem, ele vai apagar o valor de field e vai ficar vazio de novo. Então a gente não precisaria ficar apagando toda vez que a gente fosse escrever. Isso daqui é muito melhor. E agora, a gente também pode fazer de outras formas para chamar esse evento. Por exemplo, quando o usuário apertar Enter. Dessa forma a gente pode simplesmente vir aqui no vertex field, a gente escreve keyup.enter e do mesmo jeito, send. Então, quando o usuário apertar Enter e ele tiver com a caixa de texto em foco, ele vai executar esse método. Vai funcionar da mesma forma. Deixa eu atualizar aqui só para tirar essas mensagens repetidas. E agora eu posso apertar aqui, escrever opa, e eu vou apertar Enter. E olha só, ele também enviou a mensagem. E existem vários elementos do Vue que você pode utilizar. Eu sugiro que vocês também deem uma olhada na documentação, não vai ter como eu abordar todos eles nessa aula. Mas é interessante vocês saberem desses dois, que são os dois mais utilizados, que é o @click e o @keyup.enter. Bom, é importante ressaltar que dentro dessas aspas simples a gente pode ter uma execução de qualquer tipo de código, então eu não preciso necessariamente chamar um método. Inclusive, não é só método que você pode chamar, você também pode chamar propriedades computadas, que é um assunto que eu não vou abordar nessa aula, mas que também tem na documentação. Mas, além de chamar um método, eu também posso fazer name igual a Julia. Então, toda vez que eu clicar no botão, eu quero que o nome da pessoa, que é um dado que está aqui embaixo no nosso data, passe a ser Julia. Então, quando eu vim aqui, clicar no nosso botão, ele vai mudar o nome da pessoa para Julia. E agora vamos voltar para como é que estava antes. Beleza, a gente já tem um projeto que ele está fazendo bastante das coisas que a gente queria que ele fizesse. Ele tem uma lista de mensagens, ele está mostrando as nossas mensagens. O nome da pessoa agora eu tenho que atualizar para voltar a ser Roberto Silva. E ele também nos dá a possibilidade de escrever as nossas próximas mensagens. Eu vou inclusive aqui apagar essa mensagem que eu tinha adicionado na mão antes. Não precisa, porque agora eu posso adicionar escrevendo manualmente aqui. Opa! E adicionar essa mensagem. Então ele já está fazendo bastante coisa que a gente já queria que ele fizesse. Porém, se a gente for vir no código aqui, eu consigo enxergar uns problemas que basicamente você tem uma repetição de código desnecessária. Porque esse vcard aqui e esse vcard aqui, eles são praticamente o mesmo componente. O que muda é que aqui você está utilizando o nome da pessoa e aqui você está utilizando uma string fixa.
Da mesma forma que aqui você tem a cor cinza e aqui você tem um verde mais escuro. Então, existe alguma forma da gente burlar isso, não repetir 4 linhas de código, porque, por exemplo, aqui você tem 4 linhas só e acaba somando 8, mas se você tivesse 8, você teria mais 16 no total. E se você tivesse 16, você teria 32. Então, seria uma repetição de código totalmente desnecessária e acaba dificultando a legibilidade da pessoa do teu código. Então, como é que a gente faz para simplificar isso daqui e não ter que reutilizar? Bom, como é que eu posso fazer aqui? Primeiramente, eu vou apagar esse trecho de código repetido, eu vou tirar esse VIF. VIF é importante, pessoal, mas nesse caso não vou utilizar. E eu quero que, de alguma forma, essa classe mostrada ela seja dinâmica. Eu não quero que ela seja sempre TIL_ACCENT 4. Eu quero que ela seja uma hora TIL_ACCENT 4, outra hora eu quero que ela seja aquela cinza que a gente estava usando na outra de baixo. Então, como é que eu faria para transformar, por exemplo, classe em algo dinâmico e não mais fixo? Bom, o que eu posso fazer aqui posso apagar esse TIL_ACCENT 4 daqui. E para eu transformar classe em algo dinâmico, posso botar 2 pontos classe igual. E agora a gente passa um objeto que vai ser o valor da classe que a gente vai utilizar. Então, TIL_ACCENT 4 vai ser a classe aplicada se essa condição aqui for satisfeita. Ou seja, se o usuário for o meu amigo, ele vai aplicar a classe TIL_ACCENT 4. Se eu acho que a outra classe era GrayLighting 2, a nossa outra classe é GrayLighting 2 e que caso que GrayLighting 2 vai ser atribuído, vai ser se MessageUser for diferente de friend. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui, a gente está dizendo, se a mensagem for do nosso amigo, a gente vai aplicar essa classe. Se for nossa, a gente vai aplicar essa outra. E sem necessidade de repetir o código. Então, a gente pode fazer a mesma coisa aqui com o name, porque se a gente for aqui ver, beleza, ele está mostrando Roberto Silva, mas se eu escrever qualquer coisa aqui e mandar, o meu nome também está como Roberto Silva, porque eu só fiz a alteração da cor da classe, eu não alterei o nome que vai ser mostrado. Então, ele está sempre mostrando name. E o que a gente pode fazer aqui é message ponto user é igual a friend. A gente executa o operador ternário aqui, que ele pergunta se message user é igual a friend. Se for igual a friend, então o nome que vai ser mostrado vai ser o nome do nosso amigo, que está em name. Se não for igual a friend, o nome que vai ser mostrado vai ser o nosso nome, que no caso, eu. Então a gente atualiza aqui e pronto. A gente já conseguiu o resultado que a gente queria, sendo que agora, em vez de usar 8 linhas, a gente está usando só 4. E isso simplifica bastante a legibilidade do código. E já pegando esse pique de legibilidade de código, a gente pode falar agora sobre o último assunto da nossa aula, que é sobre componentes. Que componentes são, resumidamente, trechos de código que a gente pode reaproveitar, reutilizar, repetir eles e também simplificar a legibilidade do código. Por exemplo, eu posso vir aqui, copiar todo esse card aqui, entrar em componentes, eu vou apagar esse Hello World que foi padrão do Vuetify. Eu posso adicionar um arquivo, e esse arquivo vai se chamar message card.view. Esse vai ser o nosso componente que vai representar o nosso balãozinho de mensagem. Então, ele funciona exatamente igual a todos os componentes do Vue. Ele vai ter um template, vai ter um script, e nesse caso eu não vou adicionar um style. E aí eu posso vir aqui e adicionar exatamente o conteúdo da nossa caixa de mensagens. E como é que isso vai funcionar? Eu posso chegar aqui no script, importar message card from, e a gente bota o path de onde está esse nosso arquivo que a gente quer importar, que no caso vai estar em components,
o nome dele vai ser MessageCard. E aí, a partir do momento que a gente importou ele ao nosso componente, a gente já consegue utilizar esse MessageCard.view. Mas ele não interpretou ainda que a gente quer utilizar ele como um componente. Então a gente precisa vir aqui e pode adicionar components, que vai ser, resumidamente, a lista de componentes que a gente vai ter na nossa instância do Vue, que a gente vai poder utilizar. Então eu adiciono aqui MessageCard. E aí, aqui no HTML, a gente pode voltar e substituir todo esse trecho de código que a gente tem pelo nosso componente chamado MessageCard. E transforma 4 linhas em apenas uma. E deixa bem mais fácil da pessoa entender que ali vai ter uma série de mensagens de texto, um balão de mensagens de texto. E se a gente quiser adicionar mais de um componente, também não teria muita dificuldade, bastava a gente fazer exatamente a mesma coisa com outro componente que a gente quisesse fazer. Por exemplo, se eu quisesse fazer um componente para a caixa de o campo de texto, eu teria text field card from, a mesma coisa, components, text field, enfim, eu não precisaria reescrever, até porque esse componente não existe, mas aqui embaixo eu teria que vir e adicionar mais um componente à lista de componentes, porque aí a instância do Vue ia conseguir interpretar que a gente tem 2 componentes para serem utilizados, e quando eu escrevesse aqui no HTML, ele ia mostrar exatamente o que a gente quer. Só que agora, deixa eu voltar aqui e desfazer esse text field card, que é um componente que não existe. Só que agora a gente está com um problema, porque é o seguinte, se a gente for no nosso projeto, a gente vai ver que deu um erro, que basicamente ele está dando que cannot read property user of undefined, que resumidamente, se a gente for lá voltar no nosso componente que a gente criou no MessageCard, a gente tem toda a estrutura HTML funcional, mas se você reparar, a gente tem dados aqui que a gente não possui nesse componente. Por exemplo, message e name. Esses dados eles conseguem ser lidos no app.vue, mas eles só conseguem ser lidos lá. E a gente está falando agora de um componente que está fora de app.vue, então ele não tem acesso àquelas informações. Então, quando a gente fala aqui que a gente vai pegar name quando message user for igual a friend, ele não sabe o que é name. Da mesma forma que ele também não sabe o que é user, e por isso que está dando cannot read property user of undefined, porque ele não existe, o message não existe, não foi criado no nosso beta. E como é que a gente pode resolver isso? Utilizando props. Os props são ferramentas que a gente consegue utilizar para passar elementos ou dados de um pai, componente pai, para um componente filho. Então a gente pode vir aqui no nosso app.vue, no nosso componente, e a gente vai criar uma prop. Uma prop você escreve ela assim, 2 pontos, o nome da prop que você quer. No meu caso, eu vou chamar ela de name prop. E o valor dessa prop. Qual vai ser o valor que a gente vai passar para ser interpretado lá no nosso componente como o nome da pessoa que a gente está conversando? Name, certo? E agora eu quero também passar a mensagem que aquela pessoa enviou e que vai ser mostrada naquela caixa de texto. Então, o nome da mensagem vai ser, no nossa prop de mensagem vai ser message prop, o conteúdo dela vai ser message, que é justamente o item do array que representa a nossa mensagem que a gente está tratando. Então, salvando isso, agora a gente vindo aqui no nosso componente, o que a gente precisa fazer é criar props, que é aqui basicamente onde vai ser... Eita, selecionou tudo sozinho, tá muito doido. Que é basicamente criar aqui o que... Aqui vai ser a lista de todas as props que a gente vai poder usar. Se você escrever a prop aqui, passando ela para o componente, mas não adicionar ela nessa lista, ela não vai funcionar. Então, existem várias formas de você listar essas props, mas eu vou fazer da forma mais simples aqui, que é você criando um array, e cada elemento desse array é uma string, que essa string representa o nome da prop que você passou. Então, eu passei prop, name prop, e a outra prop que eu passei foi message prop. E agora, uma vez que a gente salva isso, a gente consegue utilizar exatamente igual props como a gente utiliza data, os elementos do dado. Então, isso daqui a gente consegue utilizar como name aqui. Da mesma forma que message prop a gente pode substituir todos os messages que a gente estava usando.
E agora, message prop vai ser o que a gente vai estar utilizando para buscar se a informação se a mensagem é do nosso amigo e também buscar a informação do texto. Porque ele funciona exatamente como data uma vez que você transforma ele em prop. Se eu recarregar a nossa página aqui e ir no console, a gente vai ver que não tem nada, porque realmente não teve nenhum erro. Se a gente enviar uma mensagem, ele vai estar funcionando certinho do jeito que a gente planejou antes. Só que agora a diferença é que no nosso código a gente vai ter algo bem mais simples. A gente vai ter algo bem mais legível. A gente tem agora um message card que representa justamente o nosso card de mensagem. Então, quando alguém bate o olho aqui, ele já entende de maneira muito mais simples como é que está funcionando o nosso código. Então, pessoal, a ideia da aula de hoje era a gente chegar realmente até components. Eu sei que em alguns momentos eu não me aprofundei nem um pouco do que eu poderia ter me aprofundado, justamente porque a minha ideia principal é de que não deixasse a aula muito densa. Eu quero dar a vocês os métodos de chegar no que vocês querem aplicar. Então, eu não quero vir aqui e falar que props tem várias outras formas de você utilizar. E aqui eu utilizei um array com o nome das props, mas eu posso também, por exemplo, passar um valor default, um valor padrão para aquela propriedade. Então, se nenhum valor for passado, eu posso dizer que ela é do tipo string e que se nenhum valor for passado, eu quero que a string seja Letícia, o nome da string. Então, isso vai funcionar. Ou a gente pode dizer que uma prop ela é requerida, que ela é necessária, que caso não seja passado um valor para ela, vai dar erro. Ou seja, existem várias outras configurações que a gente pode fazer, mas eu estou querendo apenas ser o mais rápido possível, o mais simples possível, para que a aula não fique muito densa. A ideia é justamente eu dar para vocês o básico e que vocês consigam desenvolver a partir disso. Então, por exemplo, eu não falei de emit, que seria interessante vocês verem um pouco sobre emit. Eu não falei de todas as opções de binding. A gente também pode fazer binding em classes, porque aqui, em classes não, desculpa, a gente pode fazer binding em styles. Aqui a gente fez em classe, mas isso daqui também funcionaria. Isso daqui também funciona. Na verdade, qualquer coisa que você fizer binding, ele vai funcionar. Por exemplo, esse outlined aqui, que é do Viltify, eu posso simplesmente botar outlined. E aqui dentro tem uma condição. Eu posso botar outlined true, que ele vai aplicar outlined, ou outlined false, que ele não vai aplicar outlined. Ou seja, vê que aqui eu desativei o nosso outlined. E se eu colocar true agora, ele vai estar de novo do jeito que estava antes. Então você consegue fazer binding com várias coisas. Existem vários exemplos que vocês podem procurar, mas que, de novo, eu não queria me aprofundar muito para não deixar a aula muito densa e muito pesada. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo ou com o Arthur pelo grupo do WhatsApp, que a gente vai estar pronto para tirar dúvida de vocês. Eu sei que, de propósito, eu não mostrei algumas coisas aqui, justamente porque eu quero que vocês vão atrás e consigam achar por conta própria. Caso vocês não consigam, obviamente, vocês podem falar com a gente a qualquer momento, que não tem nenhum problema, que a gente vai estar pronto para tirar essa dúvida de vocês. E bom, eu vou estar deixando todos os links que a gente usou, de documentação do Vue, de documentação do Viltify, de documentação dos icons que a gente usou, assim como também o projeto, o código, caso vocês queiram copiar, se vocês queiram ver os exemplos reais. Eu vou estar deixando aqui embaixo, na verdade eu não sei se é aqui embaixo, se é aqui do lado, aqui em cima, não sei onde é que eu estou para você, mas eu vou estar deixando em algum lugar certamente. E, bom, e aí é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo ou com o Arthur no grupo do WhatsApp. Na verdade, vocês podem falar com qualquer pessoa lá, que eu acho que todo mundo vai querer atender vocês, todo mundo vai buscar atender vocês, sem nenhum problema. Então é isso, façam uma tarefinha que a gente vai deixar para vocês, vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês fazerem por conta própria, fazerem algo mais complexo do que o que está sendo mostrado aqui. E a gente se vê quinta-feira, na verdade vocês vão ver Arthur aqui quinta-feira, que ele vai dar aula sobre Vuex e Vuerouter. Até! Falou!